Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidas, meditando na palavra de Deus. Hoje estamos no livro de Jó, capítulo 38. Vamos dar início à fala de Deus para com Jó. Então, nós vimos ao longo do livro os desabafos de Jó, vimos as conversas que ele teve com os seus três amigos, vimos depois a fala de Eliú, que entra como uma repreensão, tanto para Jó quanto para seus amigos, e a partir de agora a gente vai ver a fala do próprio Deus, onde ele vai procurar Jó. Jó passou o tempo todo, né, dizendo que queria estar diante de Deus como em um tribunal, e parece que Deus ouviu as suas orações, e é o que a gente vai ver a partir de agora. Deus vai se colocar diante de Jó, vai conversar com ele boca a boca, e vamos ver como é que Jó vai se sair nesse diálogo. Vamos, primeiramente, pedir a direção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos primeiramente por podermos estar aqui reunidas em teu santo nome, para estarmos meditando na tua palavra. Pedimos nesse momento que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abra a nossa visão, nos faz, meu Pai, enxergar além do texto, além das entrelinhas, que a gente venha realmente extrair o teu espírito dessa palavra e que possamos sair essa noite ainda mais edificadas, mais fortalecidas em nossa fé, de uma forma que nada possa nos abalar, sejam quais forem os problemas que possamos ainda vir a ter aqui nessa terra, nada possa nos abalar da nossa fé. Pelo contrário, que a nossa fé seja suficiente para lidarmos com quaisquer problemas. E pedimos que o Senhor venha, nesse momento, iluminar a nossa mente, para que venhamos alcançar esse objetivo. Repreendemos desde já todo o mal, que nada possa nos tirar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. E te peço, Deus, que o Senhor venha nos dar a capacidade, a condição de podermos transmitir esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria a outras pessoas também, que possamos ensinar a respeito da tua palavra, para também fortalecer a esperança na salvação através do Senhor Jesus, nas multidões que o Senhor ainda deseja alcançar no planeta Terra. Estamos aqui como tuas servos e pedimos, cuida da gente e usa as nossas vidas para o teu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, meninas, graças a Deus. E aí a gente vai ter Jó 38. Começando assim, então, o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento. Só aqui, pessoal, eu já acho uma coisa bem interessante. Deus apareceu para Jó, mas não na forma que o nosso Deus tem, que é uma forma de glória, pelo que nós vemos descrito em Isaías, o que vemos descrito em Ezequiel, é algo que não podemos contemplar com esses olhos que nós temos. Não somos capazes de perceber a grandiosidade dessa glória. A gente não é capaz de receber a intensidade da presença de Deus nesse corpo físico. E ele vai se apresentar a Jó através de algo que também não está no poder dos homens, que é uma obra da natureza, não à toa. É obra da criação de Deus, um redemoinho. Aqui, onde moramos, na Bahia, se a gente for para o interior,
a parte que é mais seca, árida, né, para o sertão, podemos ver redemoinhos aqui na nossa terra, mas eles são tão fracos e passageiros que nem se faz caso disso. Temos coisas muito mais intensas em outros países, em outras regiões do planeta, e que são, inclusive, assustadoras. Deus ele escolhe uma forma de se manifestar para Jó, que é também uma forma assustadora. A depender da intensidade, a palavra não fala qual foi a intensidade desse redemoinho, só fala que Deus apareceu para Jó num redemoinho. E eu penso que já foi uma forma de dar uma intimidade em Jó, de já mostrar um pouquinho do seu poder. Fala, Maiana. Eu não sei nem qual interior a senhora viu esses redemoinhos, mas de onde eu venho, eles não são fracos, não. Uma vez teve um que eu estava começando a ir para a igreja, que eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, Jesus está voltando, vai morrer todo mundo. Encheu a casa de terra, parecia que ia levar assim as telhas. E olha, a senhora está indo no interior errado, viu? Foi. Eu nunca vi esses fortes, não. O que eu já vi, e poucas vezes vi, bem ralinhos, uma coisa fininha, que era bem rápido e desapareceu rapidamente, mas estou compartilhando aqui com vocês a imagem de um Para a redemoinho. senhora, Diga, fale. para a senhora ter uma ideia, quando era menor, a gente gostava de jogar bola num campo lá, a gente chamava Campo do Cajueiro. E uma vez uma menina virada no 60, não teve o que fazer, entrou no meio de um, ele saiu levando ela, ela foi parar numa cerca de uma horta, que por um pouco ela não se estrepa. E o pessoal ainda tinha uma mania de ficar dizendo chiqueiro velho, né? Que diziam que dentro de lá eles dizem que dentro do redemoinho tem demônio. E completava a frase, eu não vou dizer aqui porque é meio pesado. Então, aí é que a coisa piorava mesmo. No dia que eu vi esse redemoinho levar essa menina, eu nunca mais duvidei de nada. Eu falei, ó, a minha cota já deu. É, tem essa lenda no interior do Brasil, especialmente aqui no Nordeste, né? E que quem forma o redemoinho ou são demônios, e dentro do nosso folclore aqui, o Saci Pererê. Então, há essa lenda de que quem entrar no meio do redemoinho com a garrafa, prender lá o bicho, consegue derrotar o redemoinho e consegue ficar com o bicho preso, né? Mas é óbvio que isso é lenda, né? Então, como a Maiana disse aí, não vale a pena entrar no meio do redemoinho. Pode ser que a presença da pessoa lá seja capaz de acabar com o ciclo, né, de a convecção que tem ali, né, de pressão e de temperatura, e aí fazer realmente com que aquele redemoinho seja dissipado, a depender da sua dimensão. Mas, bom, por exemplo, estou compartilhando esse daí. Gente, na moral, isso é um negócio pequenininho. Quando a gente vê aquelas coisas que acontecem, né, lá nos Estados Unidos, na região costeira de lá, são coisas realmente apavorantes. E normalmente nem não são chamados de redemoinhos, né? Eles têm outro nome. Quem lembrar aí pode falar aí que eu não lembro agora, né? Mas a intensidade, furacões, a intensidade é realmente muito maior. Comparativamente, é aterrador. Então, eu não sei como foi realmente que Deus apareceu para Jó, mas fosse como fosse, a ideia de ser um monte de vento girando, né, em redor de um centro e atraindo para si poeira, folhagens e sei lá mais o quê, isso não é uma coisa que nos traga paz, né? Viu, redemoinho, e estou em paz. Não. Eu acho que o objetivo de Deus mesmo foi se apresentar para Jó e causar um certo temor mesmo dentro dele. Já se apresentou como algo poderoso, ok? Poderoso. Enfim,
Então o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Bom, Deus está se referindo a Jó. E desde o início desse livro, nós percebemos Jó como um homem sábio. E o que Deus fala a respeito de Jó agora é que ele é um homem sem conhecimento. E as suas palavras, inclusive, pioram a situação, porque escurece o entendimento, né? Então, quando ele se refere a Jó como não tendo conhecimento, eu entendo que ele está falando a respeito do conhecimento do próprio Deus. Jó não conhecia realmente quem era o próprio Deus. Então, Deus, ele já começa essa conversa, ou melhor, quase um monólogo, né? Poucas vezes a gente vai ver Jó interrompendo ele aqui. Então, vai ser mais um monólogo, né? Vai ser mais um puxão de orelha de Deus para com seu filho. Então, Deus, ele fala que Jó não o conhece, né? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, fala coisas que não estão consoantes a respeito de Deus. Coisas que, de verdade, não retratam quem é Deus, o caráter de Deus, né, o modo operante de Deus. Enfim, e ele vai continuar. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então, não foi isso que Jó quis? Eu quero estar diante de Deus, colocar minhas razões, meus argumentos, quero falar para Deus de toda a minha bondade, de toda a minha justiça, né, de toda a minha honestidade, fidelidade, aquela coisa toda, e como eu não mereço isso, eles têm sido muito cruel comigo, Deus tem se colocado como meu inimigo, meu opositor, e por aí vai. Então, o que ele falava a respeito de Deus não procedia, e Deus agora, bom, ele vai se apresentar para Jó. Jó, você não me conhecia, mas agora eis-me aqui. Deixa eu trocar uns 2 dedinhos de prosa contigo. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? E quando ele manda cingir os lombos como homem, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, o que significa cingir os lombos. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagenzinha, onde a gente tem aqui o significado de cingir os lombos. As vestes daquele tempo, nós já sabemos, eram túnicas, né? Roupas que pareciam como vestidos, o que nós entendemos hoje como vestidos, túnicas. E essas túnicas, se a gente observar direitinho, elas são peças que dificultam a pessoa correr. São muito confortáveis para andar, né? Mas não são adequadas para correr. Se você imaginar que isso aqui pode prender as suas pernas, você vai ver que você vai ter uma dificuldade de se colocar numa condição de luta ou combate ou fuga, né? Então, quando Deus manda ele cingir os lombos, Deus está dizendo: se prepare. A ideia de cingir os lombos é justamente preparar o indivíduo para um possível combate, onde ele vai levantar as suas vestes, cobrindo ali as coxas, mas expondo as pernas. Então, dando a ele liberdade, mobilidade, para que ele possa fugir ou combater. E Deus está falando com Jó: se coloque na postura de um homem, se prepare, cinja os seus lombos, se prepare
para você ou fugir, ou então você contender comigo, né? Se coloque na postura de homem, apelando para a valentia humana de Jó. A essa altura do campeonato, diante de um redemoinho, de onde sai uma voz, e a voz de Deus é sempre retratada como voz de trovão, voz como de muitas águas, algo intenso, não é assim a gente batendo um papo aqui, conversando aqui. Não, seria algo aterrador. O que que Deus, ou melhor, o que que Jó faria nessa situação? Contenderia com Deus? Fugiria? Bom, eu acredito que ele ficou lá parado, só ouvindo e tremendo as pernas mais do que vara verde, né? Com certeza foi assim que Jó ficou. E aí, vamos nessa. Deus vai começar a fazer perguntas e vai esperar. Expectativa de Deus. Você vai me responder, né? Vamos ver se você é capaz de me responder o que eu vou agora te propor. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso aqui é praticamente o princípio da criação. Sabemos que antes de criar a terra, lançar os fundamentos da terra, Deus criou os céus. Deus criou a sua casa, a sua morada, né? Criou o universo e depois criou a terra. Enfim, referindo-se à terra, Deus pergunta, né? Um lugar onde o homem poderia ter pisado. Deus pergunta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você, a ideia é provocar, são perguntas retóricas, tá, pessoal? Deus realmente não espera uma resposta, porque Jó não teria resposta para nenhuma dessas perguntas. Até porque ele nem era vivo nesse tempo, tempo da criação. Não era. Então, as perguntas são retóricas. E qual a ideia de uma pergunta retórica? A pergunta retórica é para provocar uma reflexão no ouvinte, né? O objetivo é para que ele pense: onde é que eu estava quando Deus lançou os fundamentos da terra, quando Deus começou a projetar a terra? Onde eu estava? Se eu não estava lá, eu não tenho a menor condição de opinar a respeito de tudo que foi feito. Se eu não estava lá, eu não participei. Não participei nem como testemunha. Quanto mais fui co-participante mesmo da criação. Eu fui um cofundador. Eu fiz parte da, do projeto criativo, né? Do projeto executado. Não, não fiz parte de nada. O objetivo de Deus era levar Jó a entender que ele não era nada, que Deus era tudo. Ele vai falar a respeito de si, mostrando a imensidão do seu poder e que nós, seres humanos, não somos capazes de o alcançar. Então, dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, a linha, como possa estar na sua versão. Então, Deus criou a Terra e lhe determinou tais dimensões, tal formato. Quem foi que deu essa ideia? Né? Quem estava lá medindo? Quem estava lá conferindo? Quem foi o fiscal de obra que foi lá conferir para ver se estava tudo saindo de acordo com o projeto desenhado? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a sua pedra angular. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Sobre que estão fundadas as suas bases, e se a gente parar para pensar, sobre o que está o planeta Terra. E a gente hoje tem um conhecimento de que
flutua no universo. Não tem nada que realmente esteja segurando a Terra, sustentando a Terra no espaço. Fora as leis da física, as leis universais, leis que o próprio Deus criou. Não foram mentes humanas. As mentes humanas são capazes de entender alguma coisa, mas não a complexidade dessas leis e nem de onde elas vieram. Temos de admitir que um Deus criou tudo isso, um Deus com uma inteligência absurda, um entendimento, uma sabedoria, um poder absurdo, com capacidade criativa. Não temos como entender isso como algo que venha do acaso. Não é algo que venha do acaso. Então, a ideia dele continua aqui obrigando Jó a refletir. O planeta tem fundamentos? Se o planeta se move, nem tem como ter esses fundamentos, a não ser que os fundamentos também girassem, rodassem, se movessem. Então não seriam mais fundamentos, porque fundamentos nos leva a pensar em algo rígido, estático. E sabemos que, de verdade, o planeta não é estático, ele está em movimento. Mas Deus fala, cadê os fundamentos disso? Não tem fundamentos, né? A Terra está suspensa no ar, suspensa no universo. Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, né? A pedra principal, o começo de toda a obra, a parte principal daquela peça que segura ou sustenta toda a construção. Né? Imagina o planeta com uma pedra sustentando tudo aquilo. Bom, se a gente espiritualizar a coisa, temos que a pedra angular é o próprio Jesus, né? Então, se ele pergunta quem assentou a pedra angular, quem trouxe esse executor para fazer a terra, realizar a criação. Né? Enfim, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. As estrelas da alva não entendo como se realmente sejam estrelas. Quando ele fala a respeito aqui dos filhos de Deus, eu penso que realmente ele está falando dos anjos, apontando para os anjos. Então, tanto a estrela da alva como filhos de Deus são palavras que estão fazendo alusão aos anjos. Então, os anjos estavam contemplando, os anjos não participaram da criação. A criação foi feita por Deus, pela palavra. O Verbo se fez carne, próprio Jesus, eu acredito que o próprio Jesus executou o plano que estava na mente de Deus. Estamos aqui, obra da criação. E estavam os anjos a uma certa distância, vendo toda a criação acontecendo, e eles rejubilavam, cantavam, exaltavam a Deus pelo poder dele, pela criação, pelo que ele podia fazer, pelo que ele estava fazendo, né? Pelas maravilhas que ele estava executando. O universo, a criação, deixou os anjos impressionados. E os anjos, então, rejubilavam, cantavam, exaltando o Criador. Verso 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre. Claro que nós estamos falando de uma mãe, realmente, né? Uma figura de linguagem, para dizer que as águas romperam de algum lugar. Nós temos entendimento que a, as águas vieram dos céus e também do centro da terra. A gente vê isso lá no livro de Gênesis, né? Então, quando há o rompimento dessas águas, ao mesmo tempo há um limite
determinado por Deus para até onde elas vão, em termos de altura, em termos de avanço sobre o continente, né? Profundidade dentro do planeta Terra. Então, quem é que deu esses limites aos mares? E tudo isso você vai pensando. Eu acredito que vocês meditaram nesse texto antes, e vocês devem ter ficado pensando também quão grande é essa criação que obedece até os dias de hoje à palavra de Deus. Lhe foi dado limites e o mar está até hoje obedecendo esses limites. Pode ultrapassar um pouquinho os seus limites de quando em quando, através de um tsunami, algo assim, mas depois ele volta para o seu estado original, né? Mas ele não está crescendo e invadindo o continente, como inclusive algumas notícias, algumas falácias saem por aí dizendo, né? Então, ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, e a escuridão por fraldas. Interessante aqui essa colocação, você vê que a linguagem ela é poética, a linguagem ela é metafórica, né? Então a gente não vai entender que realmente o mar tem fraldas ou que as nuvens são uma coberta para o mar. Mas as nuvens estão acima do mar, sem sombra de dúvidas, e por baixo do mar, por baixo das águas, há uma escuridão, né? A ausência de luz. A proporção que a gente vai aprofundando dentro do nível do mar, a gente vai vendo uma diminuição da penetração da luz do sol, chegando inclusive em alturas ou profundidades muito profundas. Perdoem aí a redundância, mas essas profundidades profundas são escuras, né? De terem lá animais, inclusive bizarros, né? Peixes, criaturas bizarras, com padrão e formas e texturas e cores completamente diferentes do que nós vemos onde existe a faixa de águas com exposição à luz. Dali para baixo, zonas abissais, acho que são profundidades superiores a 5.000 metros, 8.000 metros de profundidade, coisas assim, zonas abissais, não tenho com precisão essa informação, mas as formas de animais ali são formas muito estranhas. Se você der um Google aí, você vai ver que são animais que parecem mais monstrinhos, né? Nem parece criação de Deus, uma coisa horrorosa. Mas, enfim, então o que ele está querendo dizer é que ele criou a vastidão do mar, por cima ele colocou as nuvens, então o mar está abaixo das nuvens e nunca vai estar no sentido oposto, e abaixo do mar o que há é escuridão. Tá? Chega a um ponto que tem ausência total de luz. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, não existem necessariamente portas nem ferrolhos, porém existem sim limites. Então, até tal altura, a gente vai ver o mar se expandindo sobre a Terra, sobre o continente. Depois, ele volta para o seu lugar. Inclusive, as fases da Lua interferem na tábua da maré. Isso não é história da carochinha, isso é real, isso existe. Faz parte das leis cósmicas, leis universais, às quais toda a criação está submetida, inclusive as águas dos mares. E disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão o orgulho das tuas ondas. Né? Então, chega o momento que a onda do mar cresce, 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 e depois ela quebra. E vira aquela marolinha. A onda cresce, 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 depois vira uma marolinha. Não ultrapassa aquilo ali. Né? Lembrando, né, salvo quando a gente tem algo extraordinário provocado por terremotos, que são os tsunamis, terremotos nas regiões de mares, né, que vai ser reverberado na forma de tsunamis.
mas passou aquilo ali, passou aquele terremoto, passou o tsunami, as águas voltam para o seu lugar, porque elas obedecem a Deus, elas têm os seus limites muito bem delimitados. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Então, dizendo agora, Jó, desde que começaram os seus dias, né? Não vamos mais falar de quando eu criei a terra, mas desde que começaram os seus dias, você pode dizer ao dia qual era o seu limite? Olha, aqui você amanhece, aqui nasce o sol. Não, mas aqui agora você anoitece. E quem determinou esse horário? Quem determinou esse tempo, esse período? Você estava lá? Você sabe algo a respeito? E nós vivemos isso tão naturalmente no nosso dia a dia que, de verdade, a gente não para pensar nisso, mas é uma maravilha. A gente passar uma noite fresca, com o silêncio da noite, a iluminação das estrelas, da lua. Aquilo é agradável, né? Aquilo traz uma paz. Você parar para contemplar um céu noturno ao som de uma brisa suave, aquilo é gostoso, é agradável. O cri-cri dos animaizinhos, né? Os grilinhos, a cigarra cantando. É um cenário que você imagina que é muito gostoso, muito agradável. Mas isso tudo no final pode se tornar meio monótono. E aí começa o dia, com a vibração da luz do sol, aquilo te trazendo um renovo, uma energia, um gás, né? E te dá uma agitação, te coloca para frente, você vive a sua rotina e no final do período com o sol você vai ficando cansado e começa a noite um negócio muito bem bolado, né? Todo ser humano, ele tem um ciclo chamado circadiano, que está dependente da luz do sol. Isso, a presença da luz do sol vai fazer com que o nosso corpo funcione assim, assim. Se não houver a luz do sol, ele não vai funcionar em determinadas situações. Algumas coisas que acontecem dentro da gente, alguns hormônios não são liberados porque não há presença da luz solar. Ou às vezes você se expõe à luz, bom, que nós temos de energia elétrica, e isso também mexe com o nosso ciclo circadiano, porque engana o nosso cérebro e alguns hormônios deixam ou são liberados, deixam de ser liberados ou são liberados por causa dessa falsa iluminação. Isso perturba a gente. Se vocês já tiveram a oportunidade de ir para o interior, um interior bem daquelezinho que nem energia elétrica tem, e tiveram a oportunidade de passar um dia inteiro, vocês vão ver que durante o dia o calor é escaldante, mas é necessária a luz do sol para você executar suas tarefas. Mas quando chega a noite, esfria, aquilo é confortante para que você, o seu corpo, a sua mente possa descansar. E é uma coisa tão bem equilibrada que você dorme com o sol e acorda com o sol. Você dorme com o sol se pondo, acorda com o sol nascendo. E aquilo te dá, inclusive, mais disposição para você no dia seguinte trabalhar. É o respeito ao ciclo circadiano, todo ser humano tem. Então, Deus, ele criou isso também. A gente não para pensar nessas coisas, né? Mas isso funciona. Então, acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, né? Você determinou a hora do dia amanhecer ou de anoitecer, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos, quando ele fala para que se apegasse às orlas da terra, é como se mostrasse, né, o ciclo do dia, né, tocando nas orlas, nas extremidades da terra. Quando a gente
lê essa descrição, fica parecendo que a Terra é plana e não esférica. Mas, enfim, um dia se finda e a alva começou e terminou e saiu de uma orla para outra orla, né? E aí ele fala, né, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos. É só uma forma de Deus dizer que ao longo do dia, com a chegada da noite, aqueles que são perversos, eles são perturbados. Enfim, está no poder de Deus que, no passar do tempo, haja a sua justiça sobre os perversos, ou a sua cobrança, né, de execução de ira. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? O manancial é onde nasce aquele rio, né? E o rio sempre vai desaguar no mar. Ah, percorreste o mais profundo do abismo, as profundidades do mar. Bom, hoje nós temos algumas tecnologias até que nos permitem ver as profundezas do mar. Eu acho que no tempo de Jó não teria, né? Submarino, para ir lá no profundo do mar e ver o que tem lá por baixo. Então, era algo, zonas abissais eram coisas completamente desconhecidas para o povo daquele tempo. Porventura, te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Você é capaz de ter o domínio da morte? Você chega a perceber a presença dela? Você é capaz de fechar a porta quando ela chegar? Como eu estou falando, perguntas retóricas para obrigar o homem a pensar. Ele fala das criações, ele está falando, inclusive, do fim da criação. O homem ele tem um início e tem um fim. O homem não é eterno. A alma sim, mas o corpo não. É finito, tem um prazo de validade. Vai chegar o momento da morte. Nós temos a capacidade de discernir esse tempo? Nós temos algum controle sobre a morte? Tens ideia nítida da largura da Terra? Diz-me se o sabes. Com certeza não. Hoje nós temos, existem inúmeros equipamentos, né? Uma tecnologia para que essas coisas sejam descobertas, e hoje nós temos com relativa precisão diâmetro da Terra, dos continentes, né? A expansão das águas. Nós somos capazes de medir essas coisas, mas não somos capazes de entender como tudo isso realmente foi criado. Não temos essa capacidade. Tens a nítida ideia da largura da Terra? Se não tivéssemos a tecnologia de hoje, qualquer ser humano, apenas com os seus 5 sentidos, sua capacidade racional e sem tecnologias, dificilmente nós saberíamos, né, a dimensão do planeta, a extensão territorial. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas,
Onde é o seu lugar? Então, enquanto é dia, onde estão as trevas? Cadê a morada das trevas? Você sabe localizar onde estão as trevas, a escuridão, a noite? Tá, e quando é noite? Onde é que se esconde o dia? Né? Onde é que ele fica guardado? São coisas que só entendemos porque aceitamos as leis universais, um dia após o outro. Como nós vivemos todos os dias, pelo menos até aqui nós vivemos os nossos dias, nós confiamos que amanhã amanhecerá, que o sol nascerá, mas podemos ter a certeza de que isso vai acontecer? Pode ser que não, né? Pode ser que essa madrugada aconteça alguma coisa e todo o universo seja modificado, transformado. Mas, enfim, como nós estamos habituados a um dia após o outro, não paramos para pensar muito nisso. A gente tem a certeza que após uma noite o dia vem. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e descinas as veredas para a tua casa. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número de teus dias. Então, Deus está falando que ele tem já, sim, um grande número de dias. Então, ele fala: Você sabe, né, onde é que o dia se esconde, onde é que a noite se esconde? Você deveria saber, porque você tem um grande número de dias, você já viu muitos dias se passando. O ciclo de 24 horas, 12 horas arredondando para o dia, 12 horas arredondando para a noite, e nós sabemos que não é bem essa precisão de 12 horas, né? Às vezes é 11 horas e alguns minutos para um turno, e a depender da estação do ano, enfim, essas coisinhas aí. Mas arredondando 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. E ele pergunta: Você deve saber, né? Porque você já viveu, já é um velho, né? Rico em dias, então você deve saber dessa resposta. Me dê, né? Ele está esperando lá uma resposta. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Então, Deus está dizendo que existe, além da água, na sua forma líquida, tem a água na forma sólida, né? A forma de neve. E a saraiva, se a gente pensar em granizos, existem os granizos também de gelo, né? Uma forma de água também sólida. Então, você sabe como isso tudo é formado, onde tudo isso está guardado, quem detém o uso dessas coisas sou eu, mas você domina isso também? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Quem abriu os regos, né, os caminhos para tempestades, aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, né? E a gente entende que com a nossa experiência de vida, nós já vimos tempestades, nós já vimos relâmpagos, trovões, mas não sabemos muito bem como é que isso é formado. Nós sabemos que vai acontecer trovões, relâmpagos, quando há uma tempestade, mas não compreendemos muito bem como isso acontece, por que Deus inventou essas coisas. Para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Então,
As chuvas, ele vai dizer que é para refrescar a terra seca e ainda para fazer com que a erva venha a ser alimentada, nutrida. Nenhuma vegetação sobrevive sem água, ou pelo menos sem nenhuma água. Tem vegetação que sobrevive com pouca, tem outras que vivem dentro d'água, né? Mas, enfim, toda vegetação precisa de algum grau de água. É necessário, senão ela morre. Ela não consegue fazer seu metabolismo da vida, certo? Deixa eu pararmos. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. É como se fossem formados icebergs, né? As profundezas ficam endurecidas. A ideia dele falar, de Deus dizer que a água também pode ficar congelada. Pode acontecer? Pode. Será que Jó teve acesso a isso? Eu acredito que sim. Ele era um homem que tinha bastante importância, influência, poder na região que ele vivia. E ali também cai a neve. Talvez a água endurecida de icebergs, isso é mais nos polos, mas lagos endurecidos, né? Lagos congelados, isso talvez ele tenha sim participado, visto, é possível que sim. Mas, enfim, Deus fala que ele tem o domínio, ele criou a água e que a água ela pode ter várias formas para vários propósitos, dependendo da estação do ano, dependendo do que Deus planejou, do que ele quis fazer, né? Esse projeto bem bolado que é a criação de Deus. Verso 31. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estelo, ou soltar os laços do Órion. E aqui nós estamos falando de constelações. Lembra que no início desse livro nós já falamos também de constelações. Jó, ele ventilou a respeito das constelações, falando sobre a criação de Deus, né? Poderás tu atar as cadeias do sete estelo ou soltar os laços do Órion? Você pode ir lá interferir na formação das estrelas? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco? Aqui foi onde eu perguntei para vocês, né, como está na sua versão. Algumas versões estão escritas de uma forma diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos, a constelação da ursa maior e tem a ursa menor, né? São a ursa com seus filhos, né? E as Pleiades, o Sete Estelo, são constelações que estão no céu, representam uma maravilha da criação de Deus, e interessante que todo o universo ele está em um movimento muito bem sincronizado, ele não é estático, o universo não é estático, mas as formas dessas constelações, elas praticamente permanecem as mesmas, desde a criação, desde o início da criação. Então, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, por exemplo, essa imagem aqui, né, onde a gente vai ter algumas constelações que estão dispostas no céu. Então, a gente vai ter a Ursa Maior, a Ursa Menor, e a constelação é justamente a conformação de várias estrelas, não é uma estrela só, estrela polar sozinha, mas faz parte de uma constelação. E aí a gente vê. E em algumas versões,
está escrita aí constelações, em outras versões está escrito, uma versão aí de Maiana, e a minha aqui também, Mazarote, né? Em outras versões está escrito outras coisas, mas tudo apontando para um conjunto de estrelas. Mas por que algumas versões, especialmente a Almeida, ela fala sobre os signos do zodíaco, né? Por que os signos do zodíaco? E aqui, povo lindo, a gente vai pensar um pouquinho, ou melhor, voltar um pouquinho na história a respeito sobre signos do zodíaco e por que, quero fazer essa observação do porquê, no meu entender, por que que esse termo está incluso hoje em uma das versões da Almeida, né, João Ferreira de Almeida. E eu entendo que aqui é a pata do enganador para querer causar confusão na mente do leitor, do cristão. Eu entendo que seria muito melhor o autor, ou melhor, o tradutor, ter usado o termo constelações e estava de bom tamanho, porque o objetivo é falar que Deus está citando as inúmeras estrelas que há no céu e que Jó, obviamente, não tem domínio sobre isso. Ele fala de algumas constelações em particular que eram conhecidas e ajudavam as pessoas a se situarem, a depender da estação do ano, a depender do local onde ela estava, as estrelas ajudavam aquela pessoa a se situar, se posicionar geograficamente falando. E quando elas olham para o céu, a gente vai voltar lá para trás, a pelo menos, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, os mesopotâmios estudando aquelas nações que estudavam ali, que estavam ali, que habitavam ali. A gente vai ter os caldeus, vamos ter os assírios, os babilônios, vários povos onde eles buscavam, vamos chegar aí, vou citar isso aí, Maia, onde eles buscavam conhecer os céus, os astros, e não tem problema nenhum problema nisso. Segundo o que pesquisei, os babilônios, eles estudando os céus, eles observaram que existem algumas constelações numa faixa imaginária que ele chamou de zodíaco. Na verdade, eles não chamaram de zodíaco. O zodíaco já é um termo grego, mas enfim, vamos ver aqui, ó. Tendo o Sol e o planeta Terra girando em torno do Sol, ao longo do ano serão perceptíveis tais constelações, tais constelações, que é muito provável que os babilônios deram lá esses nomes por acharem parecidos com o que eles deram os nomes, certo? Esse conhecimento foi transmitido de povos para povos, chegamos aos gregos. E os gregos tiveram participação nas traduções da Bíblia. A língua grega teve participação nas traduções da Bíblia. E aí eu acho que é nesse momento que os gregos colocam, ao invés de constelações, eles põem signos do zodíaco. E não necessariamente porque eles queiram apontar para a astrologia, não estou falando de astronomia, estou falando de astrologia, que é algo que não, que compete com Deus, que é você acreditar em horóscopo, em adivinhações,
né, no significado da sua vida através dos astros. Os babilônios identificaram constelações. Os gregos aproveitaram esse conhecimento e eles acrescentaram ou criaram uma falsa ciência que seria a astrologia, de onde eles imaginam que, a depender de quando você nasceu, se você estava exposto a tal e tal é, é, constelação, você desenvolveria tal e tal personalidade. Isso não existe. Pelo menos eu não acredito nisso, tá certo? As personalidades existem, sim, é Deus que dá e a gente desenvolve. Ponto final. Tá? Não são as estrelas que ditam isso, não acredito nisso, mas está aqui os ciclos, né? Zodíaco vem de animais, e ciclos, né? Zodíaco, ciclos vem de roda, de círculo. Então, círculo de animais. E aí é o que a gente vai ver aí, né? O escorpião, o leão, o caranguejo, né? O touro, tal. E vocês vão ver outras coisas que não são bem animais, né? Gêmeos, virgem, a balança, mas eram figuras que na cabeça deles fazia algum sentido. Quando eles olhavam, pô, aquela constelação de estrela parece isso, e aparece especialmente quando estamos no inverno, e não sei o quê. Pronto, assim, eles desenvolveram o conhecimento deles, certo? A respeito do céu. Agora, veio o capeta e colocou a pata dele e botou uma outra ideia dentro da criação de Deus, desviando o foco das pessoas. Em vez de elas confiarem em Deus, acabarem confiando nos astros, mapa celeste, né, mapa astral, essas coisas assim, tá? Então, se na sua Bíblia não existe o termo, como é que se diz? Como eu estou aqui nessa Bíblia, signos do zodíaco, se existem constelações, eu penso que o seu tradutor trabalhou melhor do que o meu tradutor aqui, por exemplo, deixa eu dizer para vocês aqui, nessa revista e atualizada de João Ferreira de 1993. Então, a Maiana citou aí. A gente vê também, lá em Gênesis, em algumas traduções, o termo arco-íris, mas no original não é arco-íris, é arco celeste. Íris já é também um dedo podre lá de um tradutor atribulado, né, que acrescentou o nome de uma deusa egípcia ah, na, na descrição do arco celeste, certo? Então, eu achei interessante fazer esse adendo para que não haja confusão, porque existem cristãos que leem isso aqui e acham que, sim, os signos, a astrologia é uma coisa de Deus. Não, não é, tá? Isso aqui, para mim, é uma falha na tradução e, ok, pode acontecer, certo? Pode acontecer, falha na tradução. E o objetivo de quem traduziu não foi trazer para dentro da Bíblia a astrologia, mas só citar signos, desenhos do zodíaco, né, do ciclo imaginário que existia na cabeça dos babilônios e que realmente existe, pessoal, tá? O círculo imaginário, mas de fato todas essas constelações elas existem e aparecem nos céus e nós somos capazes de ver, certo? Mas, enfim, vamos voltar aqui agora ao texto, tá bom? Então, Jó 32 a gente vai ter isso. Ah, começando do 31, só para ter sentido, voltando, né? Ou poderias tu atar as cadeias do sete estelo, ou soltar os laços de Órion. Então, você poderia juntar mais as sete estrelas, né? São as Pleiades, ou você poderia soltar os laços de Órion, né, e fazer com que essas estrelas se afastassem. Você vê que passou-se um tempo, cara, estamos falando de 3.000 antes de Cristo. Depois de Cristo já passaram mais 2.000. Um estudo humano de 5.000 anos e que
onde o que eles observaram no céu daquela época ainda existe no céu de agora. Então, mesmo que o universo esteja em movimento, a coisa é tão sincronizada que as estruturas parecem que estão estáticas, ainda que elas não estejam. Mas é o mesmo céu de quando Deus criou e do tempo que nós estamos vivendo agora. Deus controla isso, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Às vezes a gente quer rodar o dedo de um lado e o do outro, para o outro lado a gente não consegue. Imagine compreender a grandiosidade dessa harmonia de movimentos dos corpos celestes e trazer para a gente sempre a mesma referência, apesar dos tempos estarem mudados, as estações, os anos, enfim, é fantástico. E Deus está fazendo o homem refletir a respeito disso. Sabes tu as ordenanças dos céus, as leis dos céus, as leis do universo? Podes estabelecer a sua influência sobre a Terra? Você pode dizer como é que as leis universais, elas influenciam sobre a Terra? Àquela altura, Jó não era capaz de dizer, com certeza. Até porque imagino que Jó era um sábio, mas não necessariamente um cientista, né? Sempre existiu cientista na humanidade, sempre teve um que fugia da curva e gostava de estudar, e observando a natureza, ele aprendia a enxergar a natureza, não que ele compreendesse como tudo isso foi criado. Se você não admitir que existe um Deus criador, você fica perdido de como isso tudo aconteceu, como tudo isso se formou. Porque uma coisa é certa, não é obra do acaso tamanha perfeição. Não é obra do acaso. Ordenarás aos relâmpagos, ou melhor, volta aí para o 34. Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra, né? Você pode dar ordem às nuvens, chova, para ver se a chuva cai. Bom, Elias fez isso, né? Mas não é para qualquer um. Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui, né? Somos capazes de dizer, ou pelo menos Jó era capaz de dizer, cadê, Jó? Você é capaz de gerar um relâmpago, de fazer, você já viu muitas vezes tempestade, mas você é capaz de fazer um relâmpago descer aqui agora e cortar os céus e iluminar aqui a terra? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, que os pode despejar? Então, quando ele fala aqui, quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens, é porque a chuva cai no tempo certo. Não é quando o homem quer, é no tempo certo. Para a chuva cair, existem condições variáveis, tem que bater para que a chuva caia. Jó, você é capaz de fazer isso? Você é capaz de compreender isso? Você é capaz de entender quem pôs essa sabedoria nas nuvens? Porque a nuvem obedece. Só chove na hora certa. Ou quem deu entendimento ao meteoro, né? O meteoro a gente já entende que é um corpo celeste que fica ali rodando no universo, de quando em tanto tempo ele passa em algum lugar, pode até cair no planeta e se desintegrar, inclusive antes de cair no planeta, se desintegrar na atmosfera. Enfim, quem foi que deu ordem para esse meteoro? É coisa do acaso? Será que é só acaso? O meteoro ter aquela órbita, aquele destino, é obra do acaso? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens? Podemos dizer quantas nuvens há no planeta? Ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o seu pó, ou para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Quando ele fala dos odres, é como se ele comparasse as nuvens, aqueles odres onde colocava o vinho, colocava água, enfim, odres, né, algo, uma vasilha para conter um líquido. Então, vamos imaginar que ele está numa linguagem figurativa falando das nuvens como se fossem odres. As nuvens
retém a água que só cai no seu tempo certo, né? Então, ou os odres do céu, quem os pode despejar? Para que o pó, a terra, se transforme em massa sólida. Ah, a, quando a terra ela é molhada, ela deixa de ser aquele pó que bate o vento e leva. Ela pode não ficar necessariamente petrificada, mas se depois de úmida, depois de molhada a terra, se o vento passar, já não leva, né? Então ela assume uma forma meio que sólida, né? E os torrões se apeguem uns aos outros, né? E eles vão ficar coadunados. Pensa hum, nas zonas desérticas, né, que formam aquelas placas de barro depois de uma chuva, quando aquilo seca, né, aí aquilo forma placas de barro enrijecidas. Quando chove, aquilo tudo cola de novo, se une outra vez. Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos quando se achegam nos covis e estão à espreita nas covas? O leão, ele tem uma natureza. Você é capaz, Jó, de saciar a necessidade do leão? Você é capaz de compreender que o leão tem uma natureza, assim como a tartaruga tem a sua natureza, assim como uma ave tem a sua natureza? E cada um tem a sua necessidade, suas especificidades. Quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos, seus filhotinhos, gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? É interessante que a criação, quando ela tem necessidade, ela grita pela intervenção divina, chama por Deus. Eu achei isso aqui interessante, né? De falar que os filhotes chamam por Deus, pedem socorro para serem alimentados, fazendo uma comparação. Jó não pediu socorro a Deus para ser curado. Reclamou, 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 mas na hora de chegar e dizer, pô, Deus, muda minha vida. Teve um momentozinho que ele falou e depois ele não repetiu mais. Ele voltou apenas a resmungar e depois entrou no estado de conformismo. Não, eu aceito. Mas pedir para ser curado, né, pedir para ser transformado, meio que pincelou, foi um átimo assim de fé que ele teve, realmente ele teve e deu uma pincelada, mas ele não creu realmente que ele poderia ser satisfeito por Deus. Até porque ele imaginava que Deus estava se colocando como um inimigo dele. E ele está fazendo esse contraponto. Bom, até as aves que precisam de alimento, elas clamam por mim, elas dependem de mim, elas acreditam, elas confiam em mim, né? Então, isso aqui foi o capítulo 38. Percebe que o objetivo de Deus é fazer Jó refletir a respeito de muitas coisas que fazem parte do dia a dia de qualquer ser humano. E normalmente os seres humanos não param para pensar nessas coisas, porque o ser humano não pode interferir nessas coisas. O ser humano não pode interferir nessas coisas. E ainda que deseje, ele não consegue, porque tais coisas realmente dependem de Deus. Por mais que o homem tente, realmente quem consegue fazer coisas maravilhosas é justamente e somente Deus. Ele é o dono da criação e ele é quem move a criação para fazer aquilo que lhe apraz. Bom, o que fica aí para vocês, povo lindo, desse texto de agora? A gente vai perceber Deus continuar essa mesma linha ainda no capítulo 39, até chegar ali o 40, a gente vai perceber ainda Deus
falando sobre as maravilhas da sua criação e de como, apesar de tudo isso fazer parte da rotina de Jó, Jó não seria capaz de explicar absolutamente nada da maravilha que Deus é, da grandeza que Deus é. O que fica aí para vocês? Dona Ana, fala aí, dona Ana. Boa noite. Deus, para mim, olha, é Deus responde a Jó, depois do silêncio divino, ele repreende a Jó por causa das palavras que ele dizia, de modo que Jó fica envergonhado diante de Deus pela ignorância em questionar o inquestionável. Quem somos nós para duvidar do Criador? Somos dependentes de Deus em tudo. É só a gente olhar a criação, só parar para olhar a criação, a gente não tem o que questionar. Se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não tenho mais o que falar. Tá certo, dona Ana, resumiu bem. Se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus mesmo. Dona Rosa, Boa noite, pessoal. É bem rebuscada, né, esse capítulo, né? Às vezes eu fiquei ouvindo, teve um determinado momento que eu disse, meu Deus, não estou entendendo nada. Não estou conseguindo entender. E fui buscar de Deus esse entendimento, né? O que que ele queria dizer com tudo isso, né? Então, o que Deus me trouxe nesse momento, né? Porque quando a gente busca entendimento, ele nos dá esse entendimento. É muito maravilhoso isso, porque eu disse, meu Deus, não estou entendendo nada e eu quero entender. E aí, esse monólogo de Deus, né? Ele discorre de toda a criação dele, de tudo que ele criou, né? E que tudo que Deus criou há um mistério, e que esse mistério que há em toda a tua criação, e há um propósito para cada coisa que ele criou, né? Ele impõe esse limite da sabedoria para a gente. A gente não vai compreender por que Deus criou isso, criou o mar, criou a terra, criou as estrelas, como foi, e ele vai discorrendo de todas as criações dele, mostrando para Jó que tudo que ele fez, de tudo que ele criou, ele não deve explicação nem a Jó nem a ninguém, né? As coisas vão acontecer, né? Deixa eu buscar aqui. Ele chama, né, a atenção de Jó, tem no capítulo 13, né, que eu até escrevi aqui, ele fala sobre os ímpios, né? Ele fala que ele tem domínio sobre tudo, inclusive sobre os ímpios, né? Que dos ímpios ele retira a luz, ele vai com o braço altivo, né? Ele quebranta. A gente sabe que em muitos casos que sobre os ímpios, quando vem aquela peleja, aquela guerra, e com muitos dos ímpios, ele é quebranta com isso, entendeu? Então, pelo que eu entendi aqui, que ele começa a falar de toda a criação dele, ele quer dizer para Jó que Jó não sabe, Jó não conhece, Jó quer explicação. Aí ele vai falando sobre as nuvens, sobre o mar, ele vai discorrendo de tudo que ele criou, mas que tudo que ele criou há um limite. Ele colocou limite em tudo, né? Inclusive no homem de não saber por que foi criado, por que dessas criações, qual é o propósito, qual é o motivo. E aí o que eu entendi, né, que Deus, na hora que eu pedi esse entendimento a ele, e que não cabe ao homem esse entendimento. Então ele quis dizer a Jó que até o evento que aconteceu, que estava acontecendo a ele,
com ele, não cabia a ele saber o porquê, e sim que Jó deveria se aquebrantar com isso e pedir socorro. Ele fala até dos animais, que até os animais pedem socorro. E Jó não, Jó estava somente buscando explicação de Deus, e não caberia a ele buscar essa explicação de Deus, e sim buscar um socorro de Deus, para que Deus pudesse modificar todo aquele evento que estava acontecendo com ele. Então, ele discorreu todo o poder dele, ele é poderoso para criar o que ele quisesse criar, fazer como ele quisesse fazer, e não cabe ao homem ficar perguntando a Deus sobre explicação porque aquilo estava acontecendo, porque Deus criou o céu, porque Deus criou a terra, porque Deus criou o sol, e sim ver o que está, se atentar de todos esses eventos, que há um propósito final para cada coisa. Aí depois que eu comecei a entender, né, o que Deus estava falando, é grandioso saber o poder de Deus diante da terra, diante de tudo que às vezes passa desapercebido. A gente não olha a estrela, o céu, e fala assim, poxa, como é que Deus criou isso? Às vezes a gente a gente vai vivendo as nossas coisas, a nossa vida, e que a gente não para assim, poxa, como é que Deus criou, né? Olha lá o mar não invade a terra, ele pôs o limite no mar. O que tem debaixo do mar? Como é que chega as nuvens? A gente não para pensar nisso. E Deus, ele foi, nesse momento, ele foi discorrendo cada ponto para que a gente pudesse ter um entendimento, mas os mistérios estão ali. Mas esse mistério não cabe nem a mim, nem a você, nem a ninguém saber. Só se ele quiser que você saiba. Aí sim ele abre. Mas é ele. Eu entendi o poder de Deus, é um poder grandioso, e os mistérios de Deus cabe somente a ele, não cabe a Jó. E Jó queria explicação de Deus a respeito do que estava acontecendo com ele naquele momento. E o que Deus falou para mim é que não cabia a Jó saber, que ele colocou o limite ali, que Jó não ia saber por que estava acontecendo, né? E foi o que eu entendi. Não sei bem, né, se eu expliquei direito ou se ficou confuso, mas o meu entendimento foi Deus mostrar a grandiosidade dele em todos os eventos que ele criou, em toda a sua criação, e mostrar a Jó que ele cria, mas ele não deve satisfação a nenhum de nós, porque ele criou, porque ele fez, porque aconteceu, porque está acontecendo aquilo comigo, né? Porque a gente se pergunta muito, né, quando acontece algo com a gente, por que eu? Por que isso comigo? Ah, eu sou tão bom, eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E a gente fica sem entendimento, às vezes a gente só vai entender lá na frente, depois que tudo passou, aí ele é como se ele abrisse aquele entendimento lá, ó. Aquilo tudo que você passou foi por isso e isso para você chegar aqui. E só que Jó, ao invés de Jó buscar o socorro de Deus para ele não ficar sofrendo, ele queria explicação. E já como você quer explicação se você nem me conhece, você não sabe nem o que é, quem sou eu de verdade? Você não conhece, você quer que eu te explique por que você está vivendo tudo isso? E assim vai a gente, né, no nosso dia a dia, vivendo tudo isso, perguntando por que isso, por que aquilo outro, e Deus, ele disse, eu tenho que te dar explicação. Vai viver, sabe, tua peleja, teu deserto, e depois tu vai entender por quê, né? E Jó, ele se apegou em querer saber, só queria saber por quê, o porquê, o porquê, e ele se prendeu àquilo, por isso que ele sofreu muito tempo, todo o que ele passou. O sofrimento dele está aí, no querer saber, querer explicação de Deus. Se ele parasse com isso, ele não sofreria tanto como ele sofreu. Então, Deus teve que discorrer tudo que ele criou para dizer, eu coloco limites, você vai saber quando eu quiser. E foi isso que eu entendi. Muito bom, dona Rosa, muito bom. Hoje foi melhor do que eu.
Com isso a gente encerra, nem precisa falar mais nada. Acho que ficou bem claro aí, a, através do resumão aí de Dona Rosa. Só vou pedir aí, pessoal, para uma de vocês fazer a oração final, tá certo? Então, Maiana, você pode fazer aí a oração final? Posso sim. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado a cada dia. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas, tenha misericórdia de nós, que possamos entender, meu Pai, o teu querer e a tua vontade, e aceitar, meu Pai, aquilo que não podemos mudar, aceitar aquilo que o Senhor colocou como limite para a gente, e que, assim como Jó, não venhamos permitir que a dor, que o desespero, venha abalar nossa fé ao ponto de fazermos questionar quem o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O Senhor quem nos formou, quem nos criou e nos fez nascer de ti também, porque o Senhor nos deu o teu Espírito. E isso nos torna, e com isso nos tornamos filhos do Senhor. Então que possamos te respeitar como Pai, te adorar como Senhor e te servir também como servos bons e fiéis, que possamos ser obreiros aprovados por ti, meu Pai, não só obreiro com uniforme na igreja, mas de fazer a tua obra, de levar a tua palavra, de pregar a tua salvação. Que o Senhor venha gastar as nossas vidas, meu Pai, na tua obra, que possamos defender o teu evangelho com unhas e dentes. Que possamos ter a coragem, meu Pai, de pregar o Senhor, mesmo que isso nos custe as nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar o teu povo no geral, os teus servos que estão espalhados pelo mundo, que dia após dia gastam as suas vidas no servir ao Senhor. Que o Senhor também nos capacite para servir ao povo, para que possamos dar o melhor de nós para aqueles que estão perdidos, meu Pai. Que quem olhar para a gente veja o Senhor, que a nossa palavra, a palavra que sair da nossa boca a respeito do Senhor tenha credibilidade. Que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer para que o diabo não venha nos atingir com os dardos inflamados do maligno. Meu Deus, que assim como ele conseguiu tocar em Jó e fazê-lo duvidar de quem o Senhor era, que não aconteça isso conosco, meu Pai. Tem misericórdia de nossas almas. Cuida da nossa família. Cuida, meu Pai, do teu povo, da tua igreja. Cuida das meninas que não puderam participar hoje, da família delas. E que o Senhor venha direcionar nossas vidas em tudo. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, na certeza de que o Senhor fará o melhor por nós, ainda que o teu melhor não agrade a nossa carne e até faça com que ela seja violentada dia após dia, mas que não seja isso que nos tire da tua presença, nos sustenta, fortalece, meu Pai, os que estão fracos e levanta os caídos, meu Pai. E se o Satanás está peneirando a alma de alguém aqui no nosso meio, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor Jesus. E assim como o Senhor rogou por Pedro, eu peço que o Senhor também rogue por essas pessoas e até por nós que estamos aqui. Toma tudo em tuas mãos, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém. E é isso aí, pessoal. Graças a Deus. Graças a Deus. Arrebentou? A gente se vê no sábado. Deus abençoe. Até o próximo diálogo com Deus.